E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista apelão e arte muito bem feita. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia um terrível desastre aconteceu. Milhares de monstros começaram a sair de portais e atacar a humanidade. Rapidamente o desastre se espalhou por todos os lados. Em meio de tudo isso os pais do nosso protagonista acabaram perdendo suas vidas. Naquele dia ele perdeu tudo o que tinha em um instante. Após isso ele fez uma promessa que iria se tornar um caçador para dizimar todos esses monstros sem piedade. Porém 7 anos após esse desastre, ele acabou sendo expulso do centro de treinamento de caçadores. Isso porque após despertar normalmente levaria alguns meses para completar seu treinamento. Mas mesmo após vários anos, não conseguiu completar, onde até mesmo o instrutor fala que seu talento é pior que lixo. Mesmo passando por tudo isso ele estava decidido que não iria desistir. No entanto, quando vai pedir ao instrutor para fazer o exame de caçador, novamente ele é apenas espancado. Mas para sua surpresa, neste momento ele escuta uma voz falando que a Torre dos Desafios elogia sua determinação de ferro. Após isso ele acaba sendo sugado para dentro de um portal. Dentro desse portal aparece um painel para ele selecionar a dificuldade, onde as recompensas serão proporcionais a qual ele escolher. Sem pensar muito ele rapidamente escolhe a mais difícil. Com isso ele é mandado para o primeiro andar da torre, onde seu objetivo é sobreviver e se for capaz de completá-lo irá receber uma característica única. Mas como ele escolheu difícil como dificuldade, ele logo se depara com um enorme monstro, e a penalidade pelo fracasso é sua morte. E com isso agora ele vai ter que partir em uma nova jornada, nessa torre na dificuldade mais difícil, em busca de conquistar o poder que tanto desejou para assim se fortalecer o suficiente para conseguir eliminar todos os monstros e completar sua vingança. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde estava acontecendo uma grande batalha entre humanos e demônios. Os 10 cavaleiros mais fortes que guardavam o continente esgotaram toda a sua força de vida em mana. Um enorme trecho só tinha terra contaminada com corpos. Só uma pessoa ainda estava de pé em meio de tudo isso, que seria o nosso protagonista conhecido como Tiny. Tudo isso estava acontecendo por apenas uma única entidade, o comandante demoníaco Gula. Mesmo bastante ferido, Tiny com seu enorme martelo de guerra não desistiu e partiu para cima do comandante, onde após uma intensa batalha ele consegue vencer, e finalmente ele poderia ter um pouco de paz. Como resultado da batalha, ele teve um ferimento mortal e estava com seu tempo contado, pois não tinha mana suficiente para se curar. Desde de sua infância ele teve que treinar duro, pois o treinamento de mana era conhecimento exclusivo dos cavaleiros da nobreza. Por causa disso ele teve que superar várias falhas e avançar mais lento que todos, subindo ao topo dos cavaleiros desde o fundo. Se ele pudesse ter treinado com os métodos adequados desde o início ele poderia ter salvo o continente e todo mundo teriam sido salvos. Mesmo derrotando o comandante era apenas o 7º, os outros eram muito mais fortes e ainda tinha o próprio rei demônio que estava acima de todos. Antes de chegar ao fim da sua vida, com a ajuda de um de seus colegas de batalha, ele recebe uma nova oportunidade de mudar tudo, voltando para o passado. Inicialmente ele acredita ser apenas um sonho, mas pouco tempo depois ele descobre que na verdade essa é sua nova realidade, onde ele voltou ao passado com todas suas memórias, e agora com essa nova oportunidade ele vai usar para mudar tudo e se tornar muito mais forte que antes para assim ser capaz de impedir a extinção da humanidade. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o primeiro jogo do mundo a usar realidade virtual com imersão completa, onde o nosso protagonista Ken chegou ao topo desse jogo. Após isso ele acabou se tornando consultor e diretor da empresa. Ele agora passa seus dias chatos resolvendo problemas nesse jogo, pelo bem da segurança e dos segredos empresariais. Ele não tinha muita liberdade, mas como ele ganhava dinheiro só para jogar, isso era um trabalho maravilhoso. Um dia ele acaba tendo que ir para uma reunião emergencial, onde ele acaba se encontrando com o diretor de inteligência nacional. No jogo, para melhorar a experiência dos jogadores, os desenvolvedores conseguiram criar um mundo onde os NPCs podem pensar e agir por vontade própria. Porém, como resultado, as inteligências artificiais prosperaram para superar os jogadores humanos. Por causa disso foi criado um novo programa senciente, conhecido como Lucifer. Após esse ser aparecer, muitas pessoas se feriram, mas uma única pessoa foi capaz de limpar essa bagunça: o jogador lendário Ken. Após intensas batalhas, ele conseguiu derrotar Lucifer
Lúcifer parecia que as coisas tinham finalmente acabado. Porém, o diretor de inteligência fala que Lúcifer fugiu para o mundo real. Ele quer que Kim se torne o estrategista para combater o culpado, pois Lúcifer ameaçou explodir os geradores, onde, como pedido para não fazer isso, ele falou que iria entrar em um novo jogo, como um jogador normal sem usar nenhuma trapaça. A partir daí ele vai derrotar todos os humanos e conquistar um status inatingível. Contudo, se outro jogador o derrotar, ele vai cessar todos os ataques. Com isso, o diretor quer que Kim participe dessa competição. Após pensar um pouco, Kim acaba aceitando esse desafio, onde o palco da sua batalha será no espaço sem fim. E agora Kim do início novamente em um novo jogo, onde ele vai ter que usar todas suas habilidades para se tornar o mais forte para encontrar seu rival Lúcifer, e assim o derrotar para salvar seu país de um desastre. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como o único guerreiro mais forte da sua tribo. Mesmo todos falando que ele seria o próximo chefe, ele não queria isso, pois ele não gosta de ficar preso em um só lugar. Um dia ele decide sair com seus companheiros para caçar na montanha da Cordilheira Celeste, onde todos acreditam que após a cordilheira é cheio de almas. Com isso todos têm medo de não conseguir voltar, mas mesmo assim Uric não desiste e convence seus companheiros para irem juntos. Ele queria muito saber o que estava além da Cordilheira Celeste, pois os xamãs e anciões sempre falam que existe o mundo dos mortos. Após uma longa caminhada, eles acabam sendo atacados por flechas. Inicialmente ele acreditava que era outra tribo, porém após olhar as flechas ele descobre que elas são muito bem feitas. Como foi ele quem convenceu seus companheiros a vir, ele decide ficar e lutar sozinho. E logo ele se encontra com seus inimigos, onde eles falavam um idioma que ele não entendia. Após lutar contra o líder mesmo estando com uma armadura, Uric consegue derrotá-lo, mas como ele estava sozinho, acabou sendo capturado. Com o passar do tempo ele descobre que essas pessoas vivem do outro lado da montanha e não existe um mundo dos mortos no qual todos temiam, e sim um mundo completamente diferente de humanos além da Cordilheira Celeste. Após conseguir se soltar com suas grandes habilidades, ele dizima todos seus inimigos facilmente, e agora Uric, o guerreiro mais forte da tribo do Machado de Pedra, virou as costas para sua casa e decidiu que vai se aventurar neste novo mundo civilizado, onde com sua grande inteligência e incríveis habilidades, seu nome rapidamente será espalhado por todo esse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo que de repente apareceu milhares de demônios. Com isso uma guerra foi iniciada, porém um ano após o início desse evento a grande maioria dos humanos foram massacradas e o restante que sobreviveu foi capturado e acabaram tendo suas capacidades mentais destruídas e sendo usados como reféns para dar à luz a novos monstros. Mas um humano resistiu e ainda continuava lutando, que era o protagonista conhecido como Zephyr. No entanto, durante uma batalha contra o Lorde dos Demônios Tártaro, aquele que estava acima de todos derrotou ele facilmente, onde ele a pé parou o tempo à sua volta para conversar com ele, pois como ele resistiu por todo esse tempo reconheceu seu valor e faz uma oferta a Zephyr para ele se juntar ao exército dos demônios, pois o objetivo do Lorde dos Demônios é conquistar vários mundos. Mas após escutar tudo o que o Lorde Demônio tinha a dizer, Zephyr recusa a oferta e se autodestrói junto com ele na esperança de derrotá-lo. No entanto, ele apenas destrói a mão de Tártaro, deixando ele bastante irritado. Com isso ele acreditava que finalmente sua batalha tinha terminado, mesmo não conseguindo se vingar pelas pessoas que ele amava e nem salvar a humanidade. Porém, para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro local parecido com um templo, e um anjo acaba aparecendo falando que graças ao pedido dos três grandes deuses, eles decidiram mandar ele de volta para o passado com todas as suas memórias e seus status e habilidades para dar uma chance dele mudar o futuro. Mas logo ele descobre que para os deuses, eles apenas são fantoches, como se fosse um show para eles se entreterem, e como terminou daquele jeito foi chato para eles. Após alguns eventos ele retorna 10 anos ao passado com o objetivo de se vingar do Lorde dos Demônios, que matou aqueles que era importante para ele, e também dos deuses, que viam os humanos como insetos.